Good morning, guys. Espero que vocês estejam bem. E hoje a gente vai seguir no nosso formato da nossa aula, ok? Das nossas aulas online. Sendo que dessa vez eu vou fazer a video call no final, no segundo momento da aula. Nesse primeiro momento a gente vai seguir com as orientações e o acesso ao meu vídeo do roteiro da aula com as primeiras orientações. No segundo momento, a gente segue para o acesso ao livro online e as atividades com o professor Rodrigo, do Sistema Positivo, e a gente retorna com a videocall para que a gente possa corrigir cada página e discutir também, tirar as dúvidas e efetivamente ter aquele nosso momento junto, né? Da maneira que a gente pode agora nessa formatação. Então, nessa aula de hoje, a gente continua no capítulo 3, Chapter 3, The Power of Communication, que é o poder da comunicação, e dessa vez a gente vai aprender técnica de leitura. A primeira técnica de leitura, Read Techniques, eu coloquei para vocês aqui, não está no livro da gente. O professor Rodrigo fala um pouco a título de dicas e tudo mais, mas eu coloquei 3 técnicas de leitura aqui, especifiquei elas, para que a gente possa ter um entendimento mais aprofundado e saber como utilizá-las para o nosso benefício nessa caminhada daqui para frente em relação à leitura de textos em inglês, ok? Eu acredito que vai mudar bastante a visão que nós temos e vai ajudar bastante vocês, ajudar bastante mesmo. Se a gente tiver um pouquinho de boa vontade, né? Um pouquinho de empatia com a matéria e com as técnicas que eu vou apresentar para vocês, vocês vão embora. A gente vai embora, não vai ter essa dificuldade mais não, ok? Em relação à leitura. Nós temos Reading Time, que são os 2 textos que está disponível no livro didático de vocês, que vai falar sobre celebridades e paparazzi, certo? A relação entre eles, né? Aquela relação de amor e ódio que existe entre eles. Os 2 textos são, um texto é a favor, outro texto é contra. Nós vamos estudar ele com o Rodrigo e depois juntos, ok? Vamos lá. Objetivos da aula. Na aula de hoje, iremos estudar as páginas 10 e 11 do nosso livro, certo? Didático, ainda dentro desse contexto de Power of Communication. E nós vamos aprender também nessa aula a importância de utilizarmos as técnicas de leitura para a compreensão dos textos em inglês. E a gente vai discutir, claro, o texto que tem a ver com relacionado à privacidade entre celebridades e os paparazzis, ok? Read Techniques. Essa foi a parte que eu montei dos slides, certo? Vai ser a primeira parte da nossa orientação aqui, que a gente vai estudar algumas técnicas de leitura para que a gente não tenha dificuldade quando a gente encontrar um texto em inglês. E como eu falei há pouco, com um pouco de boa vontade e dedicação, teremos muito sucesso ampliando essa maravilhosa habilidade que é a leitura, certo? Reading Time é a hora da leitura do livro, eu já comentei, onde a gente vai estar estudando esses 2 textos e discutindo as questões de privacidade das celebridades. As dicas de leitura que a gente tem trabalhado, né? À medida que a gente tem lido, isso também é válido, o título, observar o título, primeira frase do parágrafo, imagens, vocês vão ver que essas dicas estão dentro da técnica de leitura que eu vou passar para vocês agora, para que a gente possa ter uma visão mais ampla de como é que a gente pode destrinchar aquele texto quando a gente vê o texto pela primeira vez, mesmo sem conhecimento profundo da língua, a gente consiga entender sobre o que aquele texto está falando, certo? A homework vai ser a página 5 e 6, questões 7, 8, 9 e 10, tá? Vou disponibilizar para vocês lá com o link das respostas e tudo mais no nosso segundo momento juntos lá na sala virtual, tá? Vamos para ela. Estratégias de leitura. Claro que essa estratégia de leitura para meus meninos do 9º ano visam, meus meninos e minhas meninas, visam, claro, obviamente, o mercado de trabalho. Vocês estão no começo da carreira de vocês
não vão aprender essas coisas somente por hobby. Hobby é excelente, é maravilhoso, é muito bom, mas se vocês puderem, é o que a gente quer hoje, associar o que a gente gosta com o que vai nos trazer algum tipo de resultado, benefício, ok? Tá, eu separei somente três para vocês, as que eu considero mais importantes agora, nesse primeiro momento, para que a gente possa fazer isso, executar bem nosso trabalho de interpretar um texto e que eu utilizo muito. Todo tempo eu utilizo essas técnicas que eu vou estar apresentando para vocês para ler qualquer texto. Mesmo textos que falam de coisas super difíceis que eu não tenho conhecimento, ah, ainda mais eu não tenho conhecimento na nossa língua, em português, que dirá na outra língua, no inglês, meu segundo idioma. Mas mesmo assim, quando a gente fala sobre assuntos extremamente estranhos para mim, como a vida dos astronautas, como é que eles vivem, como é que eles fazem número um e número dois, mesmo com coisas assim, e palavras até estranhas e situações extremamente diferentes a meu background, ao meu conhecimento prévio, eu consigo fazer essas leituras, entendeu? É isso que eu quero que vocês aprendam e guardem para a vida toda, porque vocês vão precisar, e muito. Ok, primeira técnica é o skimming, que é a técnica, consiste na leitura rápida do texto. Essa leitura rápida você observa o título, claro, observa o título, vê o que você sabe dali, olha as imagens do texto, olha se tem tabela no texto, verifica para que público você acha que aquilo ali, se é um público infantil, se é para adulto, você dá uma olhada rápida no texto, entende o que é aquilo lá. Você procura rapidamente no texto qualquer coisa que vai te dar uma informação sobre o que é. Primeira coisa, você vai olhar o título, vai olhar o primeiro parágrafo e o último, a primeira frase e a última frase, olha a imagem, olha se tem tabela, olha se olha gráfico, e você tem uma ideia do que é aquilo. Se é uma notícia, se é para criança, se é para adulto, se é uma notícia sobre assassinato, se é uma coisa sobre tecnologia, e essas coisas, né? Você consegue identificar e responde essas perguntas sobre o que é o texto, a, sobre quem é, né? Agora você vê muitos textos aí com esse George Floyd, né? O rapaz que foi assassinado brutalmente lá nos Estados Unidos. Então você consegue identificar rapidamente sobre o que é o texto. E se alguém perguntar, você tem condição de responder sobre o que é aquele texto. Mesmo sem saber profundamente sobre o que é. Não, esse texto está falando sobre esporte. It's about sports. It's about the celebrities. It's about, sei lá, o que for que vocês encontrarem lá. It's about the weather, é sobre o clima. Eu não sei, mas vocês conseguem fazer isso com essa técnica. É uma técnica simples, mas extremamente funcional. Entenderam? Qualquer coisa a gente vai falar dela mais um pouquinho lá no nosso momento juntos. A segunda técnica é o scanning que vocês já fazem, que é a técnica que eu acho que vocês fazem, né? Que é essa, vocês vão procurar uma informação específica no texto. Ou seja, normalmente é feito quando vocês estão fazendo lá o read comprehension, né? Que vocês vão, olham a pergunta e voltam para o texto para achar a pergunta no texto. É exatamente isso. Você vai procurar uma informação específica no texto. Uma pergunta é o autor do texto. Aí você vai lá e vai procurar na parte final o autor do texto. Aí se for uma edição de uma revista, uma magazine, aí vai estar perguntando quando é a edição. Você vai lá no iniciozinho, você embaixo da headline e vai ver lá a edição e tudo mais, essas coisas. Entendeu? Vocês vão procurar. Isso é o scanning, essa técnica é para procurar uma informação específica. Ou quando vocês vão no dicionário, normalmente vocês estão fazendo isso, procurando uma palavra específica e seu significado, entenderam? A outra, que é uma das mais gostosas de fazer, é vocês identificarem as cognatas, palavras cognatas, né? As palavras que são elas, são palavras escritas, normalmente de origem latim, que o latim dominou muito tempo, né? Vocês sabem, o mundo antigo e o velho mundo, e até nós hoje, nossa língua portuguesa é muito carregada do latim, praticamente baseada nela, né? Então,
nós temos isso aí, as línguas também têm essa influência do latim, então muitas palavras acabam sendo as mesmas em muitos idiomas. E no nosso caso nós temos muitas palavras que é cognata na língua inglesa. Eu coloquei só algumas aqui. Hotel, chocolate, chocolate different, priority, entendeu? Hotel, chocolate diferente, prioridades, que são palavras cognatas. E vocês identificam, ticam ela no texto. E as palavras que você já conhece em inglês, ok? Nós temos muitas palavras que a gente já conhece em inglês, like, stop, conversation, e muitas outras palavras que a gente já sabe em inglês, love, ok? Worry, e tantas outras palavras. Vocês vão ticar essas palavras e vão linkar. Vão tentar linkar a ideia e tirar essa ideia principal do texto, do que vocês estiverem estudando, ok? E eu peguei um pequeno texto para a gente refletir para vocês, eu acho que é interessante. Espero que vocês gostem de coração e também que vocês façam realmente essa reflexão, tá? Eu vou ler, mas é bem pequenininho. A língua inglesa é uma das ferramentas essenciais para acesso ao conhecimento e desempenho competente para qualquer tipo de profissão. Nesse mundo extremamente competitivo, possuir um diferencial como saber outro idioma fará com certeza uma grande diferença. Saber que aprender inglês é importante não basta, porque isso todo mundo sabe. É preciso considerar como algo prazeroso e que vale a pena nos empenharmos nisso. A gente não deve pensar no inglês só porque é exigido na escola, mas porque nos dará acesso a ilimitados conhecimentos e oportunidades incríveis que talvez nossos pais não tiveram acesso, mas que está no nosso alcance agora, as oportunidades agora, né? Quando dominamos a leitura em um determinado idioma, claro, se a gente consegue ler alguma coisa num determinado idioma, a gente tem mais facilidade em aprender essa língua, porque a gente já não acha ela tão esquisita, tão fora do nosso alcance assim. Sem contar que proporciona inúmeros benefícios a leitura, tanto em nosso idioma nativo, claro, como no que nós desejamos aprender, ok? Uma pequeno texto aqui, imagem para vocês. You're almost there, você está quase lá, falta pouco. E don't be afraid to fail, be afraid not to try. Não tenha medo de falhar, tenha medo de não tentar, ok? Contem comigo e aqui eu coloquei as referências bibliográficas. Um grande beijo para vocês e a gente se vê daqui a pouco.